Olá, meus caros aventureiros, aqui é o DM e hoje estou aqui mais uma vez mostrando a minha mesa com alguns materiais. Quero compartilhar algumas ideias com vocês, umas ideias que de uns tempos para cá eu tenho colocado em prática, eu tenho testado, tenho visto se realmente funcionam. Então, eu estou aqui com 3 cadernos, né, 3 livrinhos. O primeiro é o D&Dzinho da Grow, o D&Dzinho clássico, né, essa versão aqui é uma versão feita, né, pequenininho, né, clássico, completo, todas as regras aqui para você jogar. Beleza, esse aqui é o sistema. Nós temos aqui um caderninho pequeno de arame, também usado para muitas coisas, e um caderno grande quadriculado, né? Um caderno quadriculado. Eu trouxe aqui esses 3 exemplos, esses três materiais, para mostrar algumas coisas que eu ando testando ultimamente, que é exatamente com relação a isso que está aqui no fundo, né? Vocês estão vendo aqui esse grid, né? Esse grid feito em casa de papelão com algumas fitas que foram passadas por cima, né? Dá para ver essa superfície refletida para a gente poder riscar na mesa e tal. E eu vim trazer algumas ideias a respeito de mapeamento e o uso de alguns materiais mais caseiros para você implementar seus jogos e fazer com que eles fiquem melhores, né? Então vamos lá, né? Do que se trata esse material? O que eu quero trazer para vocês? De uns tempos para cá eu tenho percebido que as pessoas têm focado muito nos grids de batalha. Eu tenho visto em mesas online e tal, quase sempre os quadriculados são usados para a batalha exclusivamente, né? E nós sabemos que não é exatamente só para isso que esses quadriculados existem. Então vou trazer um exemplo bem claro de algo que eu tenho testado nas mesas e também nos pré-jogos, que eu tenho preparado algumas aventuras, e mostrar aqui para vocês num videozinho curtinho, pequeno, de como que funciona, né? Vamos lá, vamos fazer a divisão do material aqui, né? Vamos pegar primeiro esse caderninho aqui pequeno, baratinho, você pode comprar, opa, foco, isso. Esse caderninho aqui você compra em qualquer papelaria, sai baratinho, você não gasta nada ali, talvez no máximo R$4, R$4,50. Esse caderninho aqui, né, eu vou abrir sem medo de spoilers, porque esse aqui é o meu caderno de anotações, aqui eu anoto aventuras, ideias de aventuras e tal. Vou ficar só até aqui, não vou passar daqui, né. E aqui eu vou usar uma aventura que eu estou preparando, né, um fast play, um one shot, como as pessoas costumam falar, chamado O Templo da Serpente, né? A história de uma aventura, uma história em que os aventureiros vão explorar um templo antigo, perigoso, né? Cheio de problemas e perigos. A aventura aqui está adaptada para esse sisteminha do D&Dzinho da Grow. Então aqui os monstros aqui, eles têm as mesmas estatísticas do livrinho, né? Algumas ideias a mais. Mas o que eu quero focar? Não quero focar em como fazer aventura, né? Talvez a gente possa abordar isso no outro vídeo. Mas eu quero focar principalmente nesse aspecto. Vamos lá. Vou abrir aqui, vou deixar ele abertinho aqui do lado, né? Vocês vão querer ler aí, com certeza, para saber como que vai ser a aventura, mas não tem problema. Isso daqui é para usar em diversas ocasiões, com grupos diversos, então os meus jogadores que costumam acompanhar meus vídeos não vão ter problema em dar uma olhada nessa aventura. E eu quero focar aqui, ó, nesse desenhozinho, né? Eu escrevi aqui o mapa que revela a região local onde aparentemente há uma outra entrada. Esse mapinha é basicamente um mapinha onde eles vão encontrar esse mapa com um cadáver de um ladrão, de ladrões de tumbas e tal, que estarão nesse local específico, abandonado, como se fossem ruínas de um templo. E é um mapa muito improvisado, vocês podem ver aqui, né? É um mapa todo rabiscado e tal. Aqui tem alguns desenhos que eu gosto de fazer. E esse é o mapa que os jogadores vão ter com eles. Esse desenho muito mal feito, muito ruim, né? Com alguns quadrados, um X aqui marcando talvez o tesouro, né? Ou talvez uma armadilha, não vão saber. E vamos pular aqui, vamos trazer esse caderninho para cá, esse livrinho do D&Dzinho, e vamos pegar nosso caderno quadriculado, né? Vamos dar uma olhada, né? É uma pena que eu não consiga aumentar a altura, né? O tamanho com o qual eu consigo, o enquadramento com o qual eu consigo ter, mas eu acho que aqui é o suficiente para mostrar para vocês, né? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui o caderninho quadriculado com o desenho desse mapa mais bem trabalhado, né? Esse mesmo mapa, o mapa que está aqui, não completo, é claro que falta essa parte de baixo que está detalhada aqui, né? Qual é a ideia central? Fazer o mapa, né? Esse mapa é o mapa do mestre, o mestre que fica com esse mapa aqui, os jogadores ficam só com esse mapinha mal feito, é dar uma ideia da movimentação e das dimensões do deslocamento em que os personagens conseguem caminhar, né? Esse mapa aqui está em grande escala, então cada quadrado grande assim, um quadrado de quadrados, né? 4 quadradinhos assim adjacentes um ao outro,
eu escalo como 1 metro. Eu uso essa ideia intuitiva de que cada quadrado grande, de 4 quadrados, tem 1 metro. Né? Isso é um exemplo de uma planta grande, de um mapinha grande, em que 4 quadrados desses juntos, formando um quadrado só, tem a escala de 1 metro, basicamente. É claro que em mapas maiores eu vou diminuir essa escala e fazer com que cada quadrado desse tenha exatamente 1 metro cada um. Mas no caso desse mapa, adaptado para o papel quadriculado, é 1 metro. Qual é a ideia disso? Não é usar esses mapas aqui que a gente faz no papel quadriculado nas batalhas. Não é usar eles para movimentar em questão de grid, de luta e tal. É mais para você ter uma ideia de como os jogadores vão se movimentar e quanto em espaço eles estarão andando por tempo de viagem, por turnos, e também para você colocar e dispor certas armadilhas em alguns lugares desse local. Por exemplo, isso daqui é uma câmara mais ou menos subterrânea, né? Isso aqui são basicamente algumas portas, como se fossem portais mágicos, né? E essa região mais cinza são regiões cheias de água, de um líquido, né? Onde eles não poderão passar. Então eles praticamente vão sair aqui e terão essa ponte, né, que se divide em outras 2 pontes. E aqui fica em aberto, né, para surgirem desafios, né? Podem surgir seres aquáticos que brotam aqui das laterais daqui. Então, enquanto os jogadores estão passando, esses seres saem, né, e eles lutam ali na beira dessa água nojenta e combatem ali uma zona perigosa até, porque não pode cair aqui, vai saber o que é isso. Pode ser areia movediça também, ninguém sabe, né? Você pode fazer adaptações. E aí o propósito é fazer simplesmente esse cruzamento, né? Cruzar de uma região para outra, tendo ali um desafio. Você pode quebrar essa ponte aqui no meio, desenhar ela quebrada para eles terem que saltar. Você pode botar uma armadilha, né, como um fosso, uma parte que desce, um botão que simplesmente faz com que as partes desçam e afundem. Então você pode fazer diversas coisas numa distância pequena, né? Você não precisa de um mapa gigantesco ali para você fazer uma adaptação. E a ideia que eu estou dando basicamente é essa. Você vai pegar esse mapa feito no papel quadriculado, vai ficar com o mestre, vai ficar com você que é mestre, e você vai pegar esse material e vai usar para se guiar e descrever melhor para os personagens. Você tem 2 opções. Para os personagens você pode dar um mapinha como esse, um mapinha mal feito, mal desenhado, dando mais ou menos uma ideia do que eles vão passar, ou você pode dar uma folha em branco, né? Você dá uma folha em branco e o jogador, conforme ele vai avançando naquele terreno, ele pode ir mapeando para ter mais ou menos uma noção daquilo que ele fará, daquilo que ele vai enfrentar, né? Logicamente, aqui na aventura, né, eu preparei alguns desafios, serpentes e tal, que eles vão enfrentar, né? E aqui está um desenho de como que essa porta é, basicamente, de frente, né? Vocês estão vendo aqui que ela é um pórtico de pedra, com uma superfície vítrea meio rachada com um encaixe ali. Não sei se vocês viram lá no primeiro desenho na página anterior, tem uma espécie de símbolo redondo assim, que é basicamente para eles encaixarem aqui e essa porta abrir-se magicamente, né? Praticamente isso. Cruzam aqui, tem alguns desafios que eu estabeleci para esses 2 lados, praticamente, cobras gigantes e tal. Então eles vão cruzar aqui e ter todo esse desafio. Você colocar esse grid na mesa, ele pode funcionar. Você pode pegar, desenhar isso daqui num grid e fazer com que seja um mapa de batalha. Ali os jogadores podem se movimentar livremente, você pode usar a escala de 1,5 m para cada quadrado. Enfim, você pode fazer conforme livremente você achar melhor. Eu uso 1 metro porque eu acho mais intuitivo, né? Cada quadrado de quadrados aqui tem 1 metro, 2, 3, 4, 5, então você pode fazer. Se você quiser fazer uma região mais ampla, você pode diminuir o tamanho dessas entradas, né? Colocar elas para 1 metro e tratar cada quadrado desse como 1 metro. Então você colocaria ali 2 personagens ocupando um quadrado de 1 metro lado a lado para poder caminhar aqui também. Isso tornaria um ambiente maior, né? Daria mais chances de exploração, bem mais grande. É claro, essas áreas você pode desenhar diversas coisas, né? Qual o intuito? Deixar você fazer o material livremente. Pegar seu lápis, sua caneta, desenhar, fazer tudo, não depender tanto assim dos mapas prontos, né? Eu acredito que mapa pronto tem sua vantagem, eles são muito bons, eles conseguem fazer aquilo que a nossa imaginação muitas vezes falha e a gente não consegue traduzir isso para um jogo, mas também os mapas prontos, eles limitam um pouco, né? Você não tem mais ou menos uma ideia livre do que fazer. Então aqui nós temos mais ou menos uma noção. Aqui está faltando a legenda, que eu não fiz nenhuma legenda porque ele está por adaptar,
Então posso dizer que cada quadradinho desse, cada quadrado de quadrados tem 1 metro, ou posso dizer que cada quadradinho desses tem 1 metro, então você pode ali indicar, dá para o jogador um mapa improvisado ou não, e basicamente é isso. E usando esse livrinho, né, claro que eu não mostrei ele à toa, eu marquei uma páginazinha aqui de movimento, que é um movimento com carga, que é a regrinha do D&Dzinho da Grow, né, desse D&Dzinho. Vamos lá, foco. Vamos lá, o personagem, ele carregando algumas quantidades de carga, ele pode limitar a sua caminhada de exploração, né, a movimentação de turno. Ali, ó, carga de até 400 MOS, ele caminha tranquilamente 36 metros por turno. Fica a critério ali do mestre, né, determinar quanto tempo o turno dura, em torno de 10 minutos, meia hora, 20 minutos, fica a critério ali, quanto mais intuitivo for, melhor. Ele pode usar um relógio de dungeon ali e tal. Então, conforme ele for aumentando ali a carga, o jogador vai diminuindo a movimentação e até mesmo ao ponto de zerar. E é importante o jogador ficar ciente disso, porque se ele está carregando ali uma carga com mais de 1.000, 1.200, ele está carregando ali 1.300, né? Conforme ali na nossa tabelinha tá listando ali, ó, 1.201, 1.600, foco. Se ele estiver carregando 1.300, ele vai caminhar ali 9 metros, né? Se a gente for traduzir isso para o mapa, se ele for caminhar 9 metros cada quadrado de quadrados, ele vai caminhar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele não consegue completar toda essa jornada. E se for quadradinhos menores, cada quadradinho desse 1 metro, ele vai caminhar somente 9, chegar por essa região aqui e esperar o próximo turno. Isso em combate, né? Isso também fora do combate. É claro, a movimentação por turnos ela não se aplica somente ao combate, mas fora também. O mestre ele vai indicando conforme o tempo for passando dentro do jogo. É claro que essa é a regra desse D&D clássico traz para nós, mas também deixa eu pegar aqui e fechar, outros mapas que eu também tenho desenhado nesse papel, nesse caderno quadriculado, né? Aqui é uma escala de Hexcrawl, né? Não vou precisar mostrar isso agora. Vamos lá, vamos pegar esse mapinha aqui. Esse mapinha de uma dungeon improvisada que eu não cheguei a usar, pelo menos ainda, né? Os jogadores eles vão chegar por onde? Os jogadores vão chegar por essa entrada, ele está sem legenda, está sem nada, porque ainda estou fazendo. Cada quadrado desse tem 1 metro, né? Cada quadradinho desse tem 1 metro. Então eles vão chegar aqui numa entrada de mais ou menos 4 metros, numa espécie de túnel de descida, e vão chegar numa sala ampla, com vários caminhos para eles seguirem, né? Escadas que sobem, escadas que descem para uma região cavernosa, caminhos que levam, caminhos acidentados, salas. Então aqui essa escala ela é bem menor. É uma escala de cada quadradinho 1 metro. Então pensa, se o jogador está andando aqui e o turno dele leva mais ou menos meia hora, 20 minutos, ele vai gastar ali 20 minutos andando ali uma quantidade de tempo X, uma distância X, praticamente. Então ele tem que saber calcular. O uso dessas ferramentas faz com que o jogador reflita sobre a quantidade de carga que ele está levando. E chega, claro, num determinado momento, que, por exemplo, aqui tem um rio cruzando essa região cavernosa. Esse rio tem ali quase 2 metros, né, 1,5 metro de distância na região mais curta. Quando o jogador chegar aqui, será que ele vai dar conta de pular carregando a carga que ele está levando para esse outro lado? Né? E ele vai ter que fazer uma escolha. Será que ele descarta a carga que ele está levando? O que ele faz? Será que ele deixa a bolsa, salta e espera para voltar em seguida buscar de novo? Né? Faz com que o jogador reflita e pense no que fazer dentro daquela situação. Eu vou mostrar outro mapa também que eu tenho desenhado. Esse aqui bem maior, acredito não vai caber. Né? Esse aqui com certeza não vai caber. É a entrada de um templo, né? Vocês podem ver aqui colunas, né? O seu lado de fora do templo, um pórtico grande, colunas que sustentam, um lugar vasto. Esse aqui, as escalas são bem maiores, né? Vocês estão vendo aqui que a coluna ela está ocupando 4 quadradinhos, né? 4 desses adjacentes, ocupando ali numa escala de 1 metro. Então aqui já muda a escala, né? A movimentação já é maior, ele já caminha bem mais. Então aqui fica a movimentação fica um pouco diferente. Então você pode fazer. Desse lado vocês podem ver, né, a continuidade, né? Ele encaixa aqui e continua seguindo para frente. Aqui uma das colunas desabou, né? Quando você for fazer o seu mapa, se você for fazer ruínas, você pode dizer, pô, essa coluna aqui tem mais ou menos 9 metros de altura.
Então ela desabou, acertou essa coluna, derrubou essa outra coluna para cá. Então tem destroços, né? Tem coisas. Os jogadores eles podem usar isso aqui como cobertura em eventuais combates. Podem usar isso aqui para fazer um acampamento ao redor dessas rochas, para dar uma guarda melhor, ocultamento. Então sempre fica a critério do jogador, né? E como último exemplo, eu vou trazer o último desenho que eu fiz recentemente, que é esse daqui. Esse daqui é uma dungeon grande, né? Cada quadrado ali tem por volta de 1 metro, né? Essas regiões redondas aqui são salas arredondadas e tal. E aqui eu fiz esses desenhozinhos, essas rachadorazinhas em cruz, né? Mais para mostrar um ambiente de dungeon, de masmorra, praticamente. Essa aqui é mais complexa, cheia de portas secretas, né? Cheia de caminhos ocultos, né? Aqui. Então fica a critério do mestre. O principal que eu quero dar essa mensagem, pelo menos nesse vídeo, é mostrar que não é necessariamente um mapa voltado para a batalha que você precisa montar. Muitas vezes é principalmente um mapa voltado à exploração. Você pode fazer um mapa de batalha, você pode fazer um grid de batalha para os jogadores lutarem, batalharem e tal, mas você pode também fazer um grid voltado simplesmente para a exploração, né? E o que você precisa? Um caderno quadriculado. Nesse caderno aqui quadriculado, eu devo ter pagado nele mais ou menos uns R$10. Esse caderninho aqui uns R$4, R$4,50. O D&Dzinho aqui eu já ganhei, já troquei num outro livro que eu tinha com o Apotecário. Então assim, você pode fazer de muitas formas, né? Você pode fazer de diversas formas essa adaptação. Então, passando aqui rapidamente o DM só para mostrar para vocês essa ideia que eu tô começando a testar na minha mesa e tô vendo que tá funcionando, tá ficando legal. A montagem dos jogos antes dos jogos tá ficando maneiro, tá ficando massa. E você pode fazer isso na sua mesa também, né? Você não precisa ficar dependendo de muita coisa. Coisas leves, quanto menos regras, mais fácil, né? Posteriormente eu vou fazer um vídeo trabalhando mais essa questão de arbitragem, de excesso de regras em jogos, para a gente poder tornar nossos jogos mais leves, mais simples e mais divertidos e menos preso a uma regra engessada. Então, veja bem, eu tô aqui com um materialzinho pequeno, simples, que cabe na minha mão, levo aqui debaixo do braço, né? Posso ir na casa dos meus amigos, mestrar tranquilamente, sem precisar carregar uma bolsa gigante, cheia de coisas, só com folhas de papel, lápis, borracha e caneta, tudo para poder usar dentro de um jogo. Então fica a dica, deixa seu like, comenta aí, deixa sua sugestão, sua ideia também, que é o mais importante, e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos.